Olá, amigos! Bem-vindos ao canal. Hoje entramos em uma lista com 20 mistérios inexplicáveis que continuam intrigando pesquisadores, curiosos e qualquer pessoa que goste de uma boa história cheia de perguntas sem resposta. Vamos começar. Número 1. Mary Celeste. O navio Mary Celeste era uma embarcação brigantina de 282 toneladas que partiu do porto de Nova York em direção a Gênova, na Itália, no dia 7 de novembro de 1872. A bordo estavam o capitão Benjamin S. Briggs, sua esposa Sarah, a filha pequena do casal, Sofia, de apenas 2 anos, além de 8 tripulantes. Menos de um mês depois, no dia 5 de dezembro daquele mesmo ano, um navio britânico chamado Dei Gratia avistou a Mary Celeste navegando à deriva com as velas abertas a cerca de 640 quilômetros a leste dos Açores. O detalhe mais assustador é que não havia sinal do capitão, da família dele ou de qualquer membro da tripulação. A embarcação não estava destruída. Pelo contrário, ela ainda carregava alimentos e água suficientes para aproximadamente 6 meses. Também não havia sinais claros de ataque, incêndio ou luta a bordo. Mesmo assim, havia água no porão e um bote salva-vidas havia desaparecido. Isso tornou o caso ainda mais estranho porque parecia que todos tinham abandonado o navio com pressa, mas sem deixar uma explicação lógica para trás. A Mary Celeste já carregava uma reputação complicada antes desse episódio. Originalmente, ela se chamava Amazon, mas acabou renomeada depois de uma sequência de incidentes e problemas. Quando as autoridades investigaram se a tripulação do Dei Gratia deveria receber pagamento pelo salvamento da embarcação fantasma, não encontraram provas de crime ou fraude naquele momento. Depois disso, a Mary Celeste ainda continuou navegando por cerca de 12 anos, passando pelas mãos de diferentes proprietários. O fim da embarcação também acabou sombrio. Seu último capitão a encalhou deliberadamente no Haiti, como parte de um esquema de fraude contra o seguro. Mesmo com tantas teorias, a pergunta central permanece viva até hoje. Por que todas aquelas pessoas abandonaram um navio aparentemente seguro e nunca mais apareceram? Número 2. O Sudário de Turim. O Sudário de Turim é uma das relíquias religiosas mais debatidas do mundo. Ele é um pedaço de linho com cerca de 4 metros e 30 centímetros de comprimento por 1 metro e 20 centímetros de largura, marcado pela imagem fraca de um homem barbado que parece apresentar ferimentos compatíveis com crucificação. Durante séculos, milhões de peregrinos viram o sudário como um sinal ligado à paixão e à morte de Cristo. No entanto, a Igreja Católica costuma tratar o tema com muita cautela. Ela não faz uma declaração oficial afirmando que o tecido é autenticamente o pano funerário de Jesus. Em vez disso, considera o sudário um objeto de devoção e deixa a questão da autenticidade aberta para investigação científica. Desde 1989, quando testes de radiocarbono indicaram que o linho teria cerca de 700 anos, muitos pesquisadores passaram a defender que o objeto seria medieval. Ainda assim, o Sudário de Turim continua sendo profundamente intrigante, porque a formação da imagem não é simples de explicar. Em 1978, uma equipe internacional de especialistas estudou o tecido e não chegou a uma conclusão única sobre como aquela imagem recebeu sua criação. Algumas pessoas defendem que processos naturais teriam causado a marca. Outras acreditam que falsificadores medievais, extremamente habilidosos, poderiam ter produzido o efeito. Há também quem atribua a imagem a fenômenos físicos extraordinários ligados à ressurreição. O resultado é um mistério que mistura fé, ciência, arte, química, história e tecnologia. Mesmo depois de muitos estudos, ninguém conseguiu encerrar a discussão de maneira definitiva. Número 3. O manuscrito Voynich. Por mais de um século, o manuscrito Voynich tem escapado de qualquer tentativa convincente de tradução. Ele recebeu sua escrita na Europa Central, provavelmente no século XV, e acabou redescoberto em 1912 por um comerciante de livros antigos chamado Wilfrid Voynich. O manuscrito é famoso por apresentar uma escrita enigmática que não corresponde claramente a nenhum idioma conhecido. As páginas também trazem ilustrações estranhas de plantas, diagramas, figuras humanas, símbolos astronômicos e desenhos que parecem pertencer a um sistema de conhecimento próprio. Muitos linguistas, criptógrafos, historiadores e curiosos já tentaram decifrar o texto. Alguns acreditam que ele possa ser um tratado de medicina, botânica, alquimia ou astronomia. Outros sugerem que seja uma cifra complexa, um idioma artificial ou até mesmo uma fraude elaborada. O problema é que nenhuma hipótese conseguiu explicar tudo. As palavras parecem seguir padrões reais, como se obedecessem a uma estrutura linguística, mas a mensagem continua distante do alcance.
Cada tentativa de tradução acaba encontrando contradições, e as imagens só aumentam o mistério. Até hoje, o manuscrito Voynich permanece como um dos textos mais famosos e frustrantes da história. Ele parece querer dizer alguma coisa, mas continua em silêncio. Número 4. A colônia perdida de Roanoke. A colônia perdida de Roanoke recebeu 117 homens, mulheres e crianças que chegaram à ilha de Roanoke em 1587. Ela representou uma das primeiras tentativas inglesas de estabelecer uma colônia permanente no chamado Novo Mundo. Sir Walter Raleigh patrocinou a iniciativa, e a liderança ficou com John White, seu amigo e governador da colônia. A rainha Elizabeth havia concedido a Raleigh uma autorização para a expedição. O objetivo principal era buscar riquezas, mas também havia um interesse estratégico: criar uma base que pudesse apoiar ataques ingleses contra galeões espanhóis carregados de tesouros. Depois de algum tempo, os colonos convenceram John White a retornar para a Inglaterra em busca de suprimentos. O problema é que, por causa de conflitos e atrasos, White só conseguiu retornar anos depois. Quando chegou de volta a Roanoke, encontrou a ilha abandonada. Não havia corpos. Não havia sinais claros de batalha. Não havia indicação evidente de massacre. A única pista famosa era a palavra Croatoan, gravada em uma árvore ou poste, sugerindo talvez uma ligação com povos indígenas da região. Mesmo assim, o destino exato dos colonos nunca acabou confirmado. Cientistas, arqueólogos e historiadores ainda discutem possibilidades. Eles podem ter se integrado a comunidades indígenas, tentado se deslocar para outro local, morrido de fome, sofrido ataques ou desaparecido por uma combinação de fatores. A verdade talvez nunca seja conhecida. O fracasso de Roanoke acabou influenciando futuras tentativas inglesas de colonização. Mais tarde, em 1607, os ingleses estabeleceriam Jamestown, a primeira colônia permanente bem-sucedida da Inglaterra no Novo Mundo. Número 5. A abdução de Pascagoula. A história de dois homens que afirmaram ter sido abduzidos por alienígenas enquanto pescavam no rio Pascagoula, no Mississippi, virou uma lenda local que já dura mais de 50 anos. Charles Hickson e Calvin Parker disseram às autoridades do condado de Jackson, em 1973, que estavam pescando perto da margem do rio quando ouviram sons estranhos, parecidos com zumbidos, e viram luzes azuis piscando em um objeto oval. Segundo o relato dos dois, 3 entidades teriam saído da nave e os levado para dentro do objeto. Eles afirmaram que estavam conscientes, mas paralisados, enquanto recebiam exames. A história chamou atenção porque, naquela mesma noite, as autoridades receberam várias ligações de pessoas dizendo que também tinham visto algo incomum no céu. O caso dividiu opiniões desde o início. Para os céticos, tudo poderia ser fruto de medo, confusão, erro de percepção ou invenção. Para os que acreditam, o comportamento dos homens e a consistência de seus relatos ao longo do tempo tornam a história mais difícil de descartar. Charles Hickson e Calvin Parker já faleceram, mas o episódio de Pascagoula continua vivo no folclore ufológico dos Estados Unidos. Para quem acredita em encontros extraterrestres, é um dos casos mais impressionantes já registrados. Para quem duvida, continua sendo uma narrativa estranha, sem prova definitiva, mas também sem uma explicação que satisfaça todo mundo. Número 6. O sinal WOW. No dia 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio nos Estados Unidos captou um sinal incomum vindo do espaço. Ele durou apenas 1 minuto e 12 segundos, mas teve força suficiente para entrar na história da busca por inteligência extraterrestre. Quando o astrônomo Jerry Ehman analisou a impressão dos dados, ele ficou tão surpreso que circulou a sequência e escreveu "Uau" ao lado. Assim, o sinal ganhou seu nome famoso. Durante décadas, o sinal WOW recebeu tratamento como um dos candidatos mais intrigantes a uma possível transmissão extraterrestre. Ele parecia vir da direção da constelação de Sagitário e tinha características que chamavam atenção, especialmente por estar próximo da linha do hidrogênio, uma frequência importante em astronomia. Por muito tempo, uma hipótese sugeriu que o sinal poderia ter vindo de uma estrela parecida com o Sol, localizada a cerca de 1.800 anos-luz de distância. No entanto, estudos mais recentes apontam que a explicação pode ser natural. Pesquisadores passaram a considerar a possibilidade de que o sinal tenha sido causado por um fenômeno astrofísico raro, talvez ligado a nuvens frias de hidrogênio e a um tipo de brilho temporário intenso. O detalhe mais frustrante é que o sinal nunca se repetiu. Astrônomos tentaram observar a mesma região muitas vezes, mas não captaram nada igual. Por isso, o sinal WOW continua sendo uma das maiores perguntas da radioastronomia.
Aconteceu apenas um evento natural raro, uma interferência improvável ou algo proveniente de uma fonte inteligente? Número 7. O desaparecimento de Harold Holt. Harold Holt, primeiro-ministro da Austrália, desapareceu no dia 17 de dezembro de 1967, enquanto nadava no mar perto de Portsea, no estado de Victoria. Ele estava em Cheviot Beach, uma área conhecida por correntes fortes e condições perigosas. Depois que Holt entrou na água, desapareceu diante dos olhos de pessoas que estavam por perto. Uma grande operação de busca ocorreu no mar, na praia e nos arredores, mas o corpo nunca apareceu. Poucos dias depois, Holt recebeu reconhecimento oficial de morte. Seu memorial contou com a presença de líderes internacionais, mostrando o impacto político e simbólico do desaparecimento. A explicação mais aceita é afogamento acidental. As condições do mar eram perigosas e Holt talvez tenha sido vencido por uma corrente. Mesmo assim, o fato de o corpo nunca ter sido recuperado abriu espaço para inúmeras teorias conspiratórias. A mais famosa afirma que Holt seria um espião da República Popular da China e teria sido resgatado por um submarino chinês. Não há prova convincente dessa teoria, mas ela se espalhou justamente porque o desaparecimento parecia estranho demais para muita gente. No fim, o caso de Harold Holt mostra como uma tragédia real pode se transformar em um mistério nacional quando faltam respostas completas. Número 8. Uma civilização desconhecida na Amazônia. A Amazônia é frequentemente vista como uma das últimas grandes áreas selvagens do planeta. Durante muito tempo, muita gente acreditou que a floresta densa não teria sustentado sociedades urbanas complexas antes da chegada dos europeus. Mas lendas sobre cidades perdidas escondidas na mata circulam há séculos. Exploradores espanhóis acabaram atraídos para dentro da floresta em busca de El Dorado, uma suposta cidade de ouro. Muitos nunca retornaram. Já no século XX, o explorador britânico Percy Fawcett procurou a chamada Cidade Perdida de Z e desapareceu na selva, deixando para trás uma história que ainda inspira livros, teorias e expedições. Nos últimos anos, a ciência deu uma reviravolta nesse enredo. Pesquisadores encontraram evidências de que antigas cidades realmente existiram em partes da Amazônia. A tecnologia LIDAR, baseada em sensores a laser, permitiu remover digitalmente a cobertura das árvores e revelar estruturas escondidas sob a vegetação. Na região dos Llanos de Mojos, na Amazônia boliviana, pesquisadores identificaram vestígios de assentamentos ligados à cultura Khazar-Árabe que floresceu aproximadamente entre os anos 500 e 1400 da Era Comum. As imagens revelaram plataformas monumentais, arquitetura piramidal, caminhos elevados, canais, reservatórios e uma rede de povoamentos interligados. Essas descobertas mostram que partes da Amazônia eram muito mais povoadas, organizadas e modificadas por seres humanos do que se imaginava. Em vez de uma floresta completamente intocada, algumas áreas eram paisagens construídas, manejadas e ocupadas por sociedades complexas. O mistério agora não é apenas saber se existiram cidades amazônicas antigas. A pergunta maior é quantas ainda continuam escondidas debaixo da floresta. Número 9. Oak Island. O mistério de Oak Island envolve uma ilha localizada na Nova Escócia, no Canadá, e uma longa tradição de histórias sobre tesouros enterrados, túneis, armadilhas, objetos estranhos e escavações que parecem nunca chegar a uma conclusão definitiva. Desde o século XVIII, pessoas tentam encontrar um suposto tesouro escondido na ilha. Ao longo dos anos, surgiram teorias para todos os gostos. Alguns acreditam que piratas enterraram ali suas riquezas. Outros sugerem que manuscritos de Shakespeare poderiam estar escondidos no local. Há também teorias envolvendo o Santo Graal, a Arca da Aliança e até os Cavaleiros Templários. Diversos objetos apareceram em Oak Island ao longo do tempo. Alguns receberam datações de centenas de anos. No entanto, nenhuma descoberta comprovou a existência de um grande tesouro central. Isso só alimenta ainda mais o mistério. O chamado Money Pit, ou Poço do Dinheiro, é o ponto mais famoso da ilha. Escavadores relataram camadas de madeira, pedras e possíveis sistemas de inundação. Mas cada tentativa de aprofundar a busca enfrentou problemas técnicos, desmoronamentos ou água invadindo os túneis. Para os céticos, Oak Island é uma combinação de lendas, interpretações exageradas e buscas movidas por esperança. Para os entusiastas, a quantidade de pistas e anomalias sugere que algo realmente importante acabou escondido ali. Até hoje, Oak Island continua atraindo caçadores de tesouro, pesquisadores e curiosos. Talvez o verdadeiro tesouro seja o próprio mistério, porque ele já sobrevive há séculos sem se esgotar.
Número 10. A estação de rádio russa UVB-76. Ninguém sabe com total certeza por que uma estação russa de ondas curtas emite sons estranhos, zumbidos, bips e mensagens ocasionais há tantas décadas. Mesmo assim, milhares de pessoas ao redor do mundo já sintonizaram a frequência e acompanharam a transmissão. A estação ficou conhecida como UVB-76, embora também seja chamada por apelidos como The Buzzer ou o Zumbidor. Durante anos, ela transmitiu quase nada além de bips. Depois passou a emitir um zumbido repetitivo, geralmente várias vezes por minuto, como uma buzina nasal atravessando uma camada de estática. O sinal supostamente teria origem em uma área militar próxima a Moscou. Na maior parte do tempo, ele é monótono e incompreensível. Mas, de vez em quando, uma voz masculina interrompe o zumbido para ler sequências curtas de números, palavras e nomes russos. Depois disso, o zumbido retorna como se nada tivesse acontecido. O mais estranho é que a transmissão continuou atravessando grandes mudanças históricas. Ela sobreviveu aos últimos anos da Guerra Fria, à liderança de Mikhail Gorbachev, à perestroika, ao fim da guerra no Afeganistão, ao colapso da União Soviética, às crises financeiras, às guerras na Chechênia e à ascensão de Vladimir Putin. Nenhuma dessas transformações parece ter interrompido a função misteriosa da estação. Existem várias teorias. Alguns dizem que ela faz parte de uma rede militar de comunicação. Outros sugerem que pode ser um sistema de alerta, uma marcação de frequência ou até um mecanismo ligado a protocolos de emergência. Há quem imagine explicações mais sombrias, como um sistema de comando automático em caso de guerra. A verdade é que, para o público, a UVB-76 continua sendo um ruído persistente e enigmático vindo do rádio. Ela não parece dizer nada, mas também não parece existir sem motivo. Número 11. A interrupção de transmissão Max Headroom. No dia 22 de novembro de 1987, os sinais de televisão de duas emissoras em Chicago, no estado de Illinois, sofreram sequestro temporário. Durante alguns segundos e depois por mais de 1 minuto, telespectadores viram uma transmissão pirata mostrando uma pessoa usando uma máscara do personagem Max Headroom. A primeira invasão aconteceu durante o segmento esportivo do telejornal da emissora WGN Televisão, por volta das 9 da noite. A imagem mostrava uma figura mascarada se movendo de maneira estranha diante de um fundo metálico ondulado, parecido com o cenário geométrico associado a Max Headroom. O áudio era basicamente um zumbido alto. A interrupção durou cerca de 17 segundos, até que os engenheiros da emissora retomaram o controle do sinal. A segunda invasão ocorreu cerca de 2 horas depois, durante uma exibição do seriado Doctor Who na estação WTTW, afiliada do Serviço Público de Radiodifusão dos Estados Unidos. Dessa vez, a interrupção durou mais tempo, porque não havia ninguém de plantão no transmissor afetado. Na gravação, a figura mascarada fazia comentários desconexos, mencionava comerciais da New Coke, a série animada Clutch Cargo, o comentarista esportivo Chuck Swirsky e outros assuntos aparentemente aleatórios. Em seguida, a cena ficava ainda mais bizarra, com uma mulher batendo nas nádegas expostas da figura usando um mata-moscas, enquanto o mascarado gritava frases estranhas. Depois de aproximadamente 90 segundos, a transmissão pirata terminou e a programação normal retornou. Até hoje, ninguém sabe oficialmente quem realizou a invasão, como conseguiu fazer aquilo ou qual era o objetivo. O caso virou uma das histórias mais famosas da cultura hacker e da televisão. Mais do que assustador, ele tinha caráter surreal. Uma lembrança de uma época em que até o sinal da televisão podia ser tomado por uma figura mascarada, dizendo coisas sem sentido. Número 12. As cifras de Beale. As cifras de Beale são um conjunto de 3 textos criptografados que, segundo a lenda, revelariam a localização de um tesouro enterrado composto por ouro, prata e joias. O valor estimado já apareceu em dezenas de milhões de dólares, dependendo da atualização usada. A história afirma que um homem chamado Thomas J. Beale teria escondido o tesouro no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, no início do século XIX. Depois, ele teria deixado 3 mensagens codificadas. A primeira indicaria a localização do tesouro. A segunda descreveria seu conteúdo. A terceira listaria os nomes dos donos e seus parentes mais próximos. Apenas uma das cifras teria recebido decifração. Essa mensagem supostamente descreve o conteúdo do tesouro. As outras 2 continuam sem solução confiável. Desde a publicação do panfleto que apresentou a história ao público, muitas pessoas tentaram quebrar os códigos restantes.
Criptógrafos amadores, caçadores de tesouros e curiosos examinaram cada número, cada padrão e cada possibilidade. Mesmo assim, ninguém conseguiu provar onde o tesouro estaria, nem mesmo se ele realmente existe. Alguns acreditam que as cifras sejam autênticas e que a fortuna ainda esteja enterrada em algum lugar. Outros defendem que tudo é uma fraude literária criada para vender panfletos ou alimentar uma lenda. O fascínio das cifras de Beale está justamente nessa fronteira entre código, tesouro e dúvida. Se tiverem autenticidade, escondem uma fortuna. Se tiverem falsidade, ainda assim conseguiram enganar e intrigar gerações. Número 13. A Cachoeira Devil's Kettle. No Parque Estadual Judge C. R. Magney, na margem norte do Lago Superior, em Minnesota, existe uma cachoeira que durante décadas deixou geólogos, caminhantes e curiosos intrigados. Ela é conhecida como Devil's Kettle. O rio Brule atravessa o parque e, em certo ponto, se divide ao encontrar uma formação de rocha vulcânica. Um lado do rio cai normalmente sobre as pedras e continua seu caminho. O outro lado desaparece em um buraco profundo, como se tivesse a aparência de ser engolido pela terra. Durante muitos anos, ninguém sabia ao certo para onde seguia a água. Pessoas jogaram corante, bolas de ping-pong, troncos e outros objetos dentro do buraco, tentando encontrar sinais deles no lago superior ou em outro ponto do rio. Aparentemente, nada reaparecia de forma clara. Isso alimentou teorias curiosas. Alguns sugeriram que o buraco poderia ser a entrada de um tubo de lava. Outros imaginaram uma falha geológica aberta. Mas essas explicações tinham problemas. Tubos de lava não se formam facilmente no tipo de rocha presente ali, e qualquer túnel natural longo provavelmente acabaria entupido por árvores, lama, pedras e detritos. Hoje, a explicação mais aceita é menos sobrenatural, mas ainda interessante. Medições de fluxo indicaram que a água que entra no buraco provavelmente retorna ao próprio rio por passagens subterrâneas próximas. Em outras palavras, ela não segue para um mundo escondido, nem desaparece para sempre. Ela apenas segue um caminho subterrâneo difícil de observar. Mesmo assim, Devil's Kettle continua sendo um lugar fascinante. O visual da água desaparecendo dentro da rocha ainda causa a sensação de que a natureza abriu uma porta secreta no meio da floresta. Número 14. As Pontes do Diabo. A expressão Ponte do Diabo se refere a várias pontes históricas encontradas principalmente na Europa. Muitas delas são pontes de pedra ou alvenaria em forma de arco, construídas em locais difíceis, sobre rios profundos, desfiladeiros ou passagens perigosas. Na época em que acabaram erguidas, essas construções pareciam quase impossíveis. A engenharia era impressionante, o risco era enorme, e a estrutura dava a impressão de desafiar a lógica. Por isso, surgiram lendas dizendo que apenas o próprio diabo poderia ter construído aquelas pontes. Cada ponte do diabo tem sua própria versão da história. Em algumas tradições, os moradores fazem um pacto com o diabo porque precisam atravessar um rio perigoso. Ele aceita construir a ponte em troca da alma da primeira criatura que passar por ela. Então, os humanos enganam o diabo fazendo um animal atravessar primeiro, como um cachorro, uma cabra ou um burro. Em outras versões, o diabo constrói a ponte porque deseja provar seu poder, cobrar uma dívida ou capturar almas. O tema muda conforme a religião local e a imaginação popular. Essas lendas mostram como construções humanas avançadas podiam receber interpretação como algo sobrenatural. Quando uma ponte parecia boa demais, alta demais ou resistente demais para ter sido feita por pessoas comuns, a explicação folclórica era simples: alguém fez um acordo perigoso. Hoje, muitas dessas pontes são atrações turísticas e monumentos históricos. Elas representam a mistura entre engenharia, medo, fé e imaginação medieval. Mesmo sabendo que receberam construção por mãos humanas, é fácil entender por que pareciam obras do inferno para quem as viu nascer. Agora eu quero saber, qual desses mistérios mais chamou a sua atenção? Você acha que algum deles tem uma explicação simples? Ou acredita que certos casos realmente escondem algo muito maior? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com quem também gosta de histórias inexplicáveis e aproveite para assistir aos outros conteúdos do canal. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe os próximos vídeos assim que receberem publicação. Obrigado por assistir e até a próxima.